industrial, de canal importante que pode ser o tal de Aragão. Amigos, esses caras montaram um lobby. Uma das grandes discussões atuais é a questão do conteúdo nacional na construção de equipamentos, plataformas do pré-sal. O conteúdo local, como se diz, é uma das grandes ferramentas de política industrial, inclusive estudos internacionais da própria ONU, aí mostrando, o Banco Mundial, mostrando a relevância que é para a industrialização do país. E recentemente foi votada uma lei praticamente acabando com essa ideia do conteúdo nacional. Nós entrevistamos o César Prata, que é presidente do Conselho de Óleo e Gás e vice-presidente da BIMAC. César, em que pé que está, no momento aí, essa questão do conteúdo local? Por enquanto, Nassif, obrigado pelo convite. Olha, estamos perdendo essa guerra. Nós temos, de um lado, nossos inimigos nesse episódio, o Instituto Brasileiro do Petróleo, que representa os interesses das petroleiras estrangeiras, da Petrobras também. Mas o que aconteceu? O governo cedeu à pressão dessas empresas de petróleo estrangeiras e abriu mão, de fato. Nós vimos discutindo isso já com o governo, né, que é um marco regulatório, né, do setor, que se chama PDFOR, e dentro desse marco regulatório, o que estava se buscando é um ajuste, ou seja, alguma coisa foi exagerada no passado, vamos melhorar, vamos mudar, e a discussão estava nesse nível. Estávamos na fase, inclusive, do detalhe, né, do percentual, olha, mais para cá, mais para lá, tal. Mas foi aí que nós fomos pegos de surpresa, fomos assim, apunhalados pelo Ministério de Minas e Energia, que no meio da discussão, sem acabar de nos ouvir, declarou já o resultado da conversa como se ela tivesse chegado no fim. Então ficamos bastante preocupados, né? Já tem algum tempo nós montamos essa coalizão que se chama Movimento Produz Brasil. Esse movimento ele reúne 7 federações industriais, 7 entidades de classe industriais, e nós estamos nos posicionando, né? Primeiro ataque que nós sofremos durante o ano passado, um trabalho muito bem feito aí pelos lobistas do IBP, eles atrelaram a nossa imagem de fabricantes industriais a todos os problemas que aconteceram no petróleo, na Petrobras, no Petrolão, tudo, quer dizer... Cabe tudo embaixo disso. Tudo. Eu falo, todos os problemas do mundo que aconteceram nesse setor, a culpa foi do conteúdo local. Ou seja, misturaram os fabricantes dos equipamentos que estão aqui, chão de fábrica e tal, com esse pessoal das empreiteiras, que esse pessoal está na Lava Jato, estão todos lá em Curitiba já, né? Então não temos nada a ver com isso. O que aconteceu? Nós somos os fornecedores dessas empresas, nós somos os subfornecedores, nós somos o elo inferior dessa cadeia, né? Cadeia não é de Curitiba, eu estou falando agora. Então, o que acontece? Fomos pressionados, né, para fazer o preço menor possível, tal, mas esses camaradas foram esses que fizeram o grande sobrepreço para fazer frente aos compromissos que eles tinham lá com partidos e políticos. Teve um período em que você teve um boom mundial aí, que você teve um problema de fornecimento global de equipamentos. Aqui parece que tentaram também pegar essas questões globais e atribuir ao conteúdo local também, né? É verdade. Teve uma época, você imagina, o então presidente da Petrobras, o Gabriel, ele chegou a uma época que ele fez um programa, ele chamava de road show, um passeio que ele fazia por todos os estados aqui do Brasil e pelo mundo, anunciando os investimentos que a Petrobras faria nos anos seguintes e conclamando os empresários a, por favor, investirem, porque ele ia precisar de muito equipamento, muitos bens, muitos serviços, e não haviam fornecedores para dar conta da grandiosidade dos investimentos dele. Era uma época que o petróleo... Cento e tantos. Pois é, petróleo em alta, e o mundo, né, o petróleo no mundo, tá, né, os negócios do petróleo no mundo em alta, e a Petrobras acenando, numa época também que era difícil para o mundo inteiro, que era pós-crise de 2008, anunciando investimentos bilionários. Isso chamou a atenção dos empresários locais, que falaram, opa, precisamos reagir, né? E era uma conta fácil de fazer, né? Você imagina, chega o presidente da Petrobras,
tem uma certa credibilidade o cargo, né? Então, se tu chega num auditório e diz o seguinte, olha gente, eu vou precisar de 300 mil quilômetros de tubo, 600 mil válvulas, 15 mil bombas, enfim, viu com números. E 65% é conteúdo local, tem que ser feito aqui. Ok, tantas mil peças, 65%, pronto, já chega um número matemático rápido, né? Então era fácil ver para nós que somos do ramo que não havia produção aqui para cobrir aquilo que ele estava demandando. O que fizemos? Reagimos. Fomos atrás de financiamento, tecnologia e começamos a investir. Então, ampliar fábricas. Quais os ganhos tecnológicos? Porque teve muito equipamento e tudo que o Brasil não tinha tecnologia, mas que houve um processo de desenvolvimento através do PROMINT, né? Quais são os principais resultados que você... Tem uma tecnologia que o Brasil domina hoje completamente, que é desse material que vai no fundo do mar, o que a gente chama de subsea. Então, lá embaixo, no fundo do mar, né, você tem lá cabeças de poço, árvore de Natal molhada, não sei o que, tem uma interligação toda, são equipamentos de uma tecnologia muito alta. E nós temos hoje 4 indústrias grandes aqui dedicadas a isso, vieram para o Brasil para atender as demandas da Petrobras. Ou seja, é uma tecnologia hoje sob domínio, né, realmente dos brasileiros. Então, quer dizer, trouxe, né, tecnologia, conhecimento, né? Nós tínhamos o quê? A oportunidade, o negócio, e nós temos o quê? O petróleo, o nosso petróleo. Então vamos usar, né, tudo que temos à mão para desenvolver e trazer novidade. Todo esse investimento, né, de águas profundas, realmente, ele suscitou tecnologias um pouquinho diferentes da que a gente estava acostumado. Mas o brasileiro, que já tinha uma grande vivência nesse mundo offshore, né, o Brasil já explora petróleo no mar desde os anos 70. Então, quer dizer, aqui também é uma escola de petróleo, né? Então, quer dizer, já tínhamos uma boa base, tem universidade do petróleo no Brasil já, aqui no Rio funciona, mas enfim, aproveitamos essa base de tecnologia que já tínhamos e desenvolvemos para atender essa nova modalidade, né? Águas profundas, pressões mais altas e tal. São outros materiais. E o Brasil se desenvolveu de uma forma até interessante. Tem certos materiais que não eram comuns aqui, vou até mencionar o nome de um. Tem um metal, uma liga que se chama duplex. Esse negócio é super comum nesse mercado offshore. É uma liga, é um metal, um aço super duro. E é um metal caro. O Brasil desenvolveu isso em tão larga escala, começou a fazer tanto, que ele ficou mais barato do que outros materiais comuns. Então hoje, por exemplo, eu, né, sou fabricante de bombas, por exemplo, quando eu tenho que fazer uma bomba em duplex, ao invés de fazer num bronze comum, que é um material também, né, antigo, em duplex, que é um material mais nobre, hoje fica mais barato para mim aqui no Brasil, só aqui no Brasil. Se eu for fazer isso na Europa, o lugar é mais caro. Uma curva de aprendizado que estava sendo bem encaminhada. Olha, e cresceu mesmo. Teve esse setor de fundições que foram criadas para acompanhar, forjarias e tal. E é interessante notar que esse parque industrial ele não está concentrado mais aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, ele está, sabe, as forjarias são lá do Rio Grande do Sul, as fundições estão em Minas Gerais, estão em outros lugares. Então, sabe, ele permeou, né, negócios e empregos pelo país inteiro. Quantas empresas estão ligadas aí ao pré-sal? Olha, no cadastro da Petrobras hoje você tem mais de 5 mil empresas. As empresas do nosso conhecimento, da nossa relação de indústria prestando serviço, são mais ou menos 900 indústrias prestando serviço direto para a Petrobras, do nosso universo, né, de máquinas e equipamentos. Você imagina, 900 empresas instaladas investiram em galpões, em maquinário, em laboratórios, porque tudo que você vai para esse setor tem que ser testado, comprovado, certificado. Então o Brasil criou, né, as empresas criaram laboratórios, o governo também estimulou a criação desses centros de pesquisa. Né, aquele projeto da CNI com o Ministério da Ciência e Tecnologia? Exatamente. Embrapi, exatamente. Então tiveram várias iniciativas paralelas aí e os nossos centros acadêmicos ganharam laboratórios novos para isso. Né? Na Ilha do Fundão, por exemplo, hoje, lá, você tem um parque lá de conhecimento reunido em termos de laboratórios e bancadas. Inclusive grandes multinacionais, GE e todas. Né? Se instalaram lá também, aproveitando essa onda.
Então, quando alguém chega para você e diz o seguinte, olha, aquele negócio de conteúdo local que eu falei lá atrás, olha, era tudo brincadeira, não vai precisar mais, obrigado. Aí a gente pergunta, mas o que é que nós vamos fazer com aquilo tudo lá, né? Então, olha, eu estou brincando, mas o negócio é sério, porque nós fizemos algumas estimativas. Se isso de fato prosseguir nessa base que estamos acenando, só nós vamos produzir mais 1 milhão de desempregados este ano. É o seguinte, quando você vai fazer leilões de um novo campo de petróleo, isso, o que acontece? Você faz o leilão, aparecem os interessados, os lances, tal, decide quem é o ganhador e pronto. Aí o sujeito, depois que ganhou, ele tem que cumprir as regras todas, né, de royalties, participações, isso aqui, de conteúdo local, se houver, e começa o projeto, então, para desenvolvimento do campo. São projetos longos, né? Então, por exemplo, o leilão que vai ser feito esse ano, são 2 ou 3 leilões, 4 leilões previstos para esse ano, geram encomendas no mercado daqui a uns 4, 5, a partir de uns 4 anos, 4 a 8, 10 anos. É um período longo, mas é lá na frente. Então, o que acontece? Hoje nós estamos lidando com os projetos passados, ou seja, aqueles leilões lá de trás, de 5, 6 anos atrás, que estão nesse momento, né, colocando encomendas no mercado. Quando você tem um aceno no horizonte dizendo o seguinte, olha, lá na frente não vai ter negócio. O que o empresário faz? Pô, você para montar uma indústria, né, como a nossa, como a minha, por exemplo, você demora anos para levantar fundos, montar o negócio, preparar, tecnologia, treinar pessoal, leva anos para você. E quando você termina de investir isso, você não pode funcionar com isso por 2 anos só, isso tem que durar 30 anos, pelo menos, para pagar o investimento que você fez. Então nós estamos numa fase que acabamos de fazer o investimento e pode ser que daqui a pouco, mês que vem, o governo diga para a gente o seguinte, olha, não tem mais horizonte, lá na frente não tem mais negócios, não vai ter conteúdo local. O que vai acontecer? As empresas vão começar a desmobilizar agora. Né? Tem um cenário lá na frente, ela começa a se adaptar a esse cenário agora, gradativamente. Né? Você sabe que existem empresas que elas vivem parcialmente do setor de petróleo, óleo e gás, né? Ou seja, o sujeito fornece para esse setor, mas ele também fornece para o setor automotivo, mineração, siderurgia, papel e celulose, sei lá, outros setores. Tem empresas que fornecem, né, para vários segmentos, né, industriais do mercado. Mas tem alguns que não, né? Tem alguns caras que são específicos. Imagina um cara que fabrica amarras e âncoras para plataforma de petróleo. Ele não tem outro cliente. O pessoal da siderurgia não está interessado em âncora, não precisa amarrar a siderúrgica no chão. Então, quer dizer, esse cara depende 100%. E tem centenas de empresas que estão nessa situação. Tem 2 Petrobras. Tem essa Petrobras aí, Paulo Roberto, essas coisas. E tem até uma Petrobras que do Guilherme Estrela. Como é que era a gestão do conteúdo local? Porque tinha que ter uma proteção ao conteúdo local até que ganhasse competitividade. Era uma gestão rigorosa? Havia cálculos? Que cálculos que entravam para selecionar o conteúdo local? O conteúdo local ele veio evoluindo, né? É um debate muito antigo, né? Porque esse assunto, claro, né? Quando você vai conceder o direito de exploração de uma riqueza natural, né? Que não é do governo, é nosso, minha, sua, de todo mundo aqui, né? Então, vai ceder o direito de explorar isso, é super natural, né? Não somos os únicos que fazemos isso, né? Qualquer país, muitos países do mundo fazem isso, é pedir uma contrapartida, né? Então, ok, conteúdo local é isso, é uma contrapartida que você está pedindo, olha, estou deixando você explorar uma riqueza natural que é finita e impactante, mas você, por favor, deixe uns empreguinhos aqui para a gente. Aliás, quais são os 2 maiores problemas nacionais hoje? É desemprego e os estados estão quebrados, né? Então, ok, companheiro, qual você quer contribuir? Quer contribuir com imposto para os estados ou deixar uns empregos aqui? Um ou outro, né? Nenhum? Não, ok, então não tem negócio. Né? Então, pois é, então nós estamos, esse negócio de conteúdo ele veio sendo aprimorado. Então o que aconteceu? Lá no começo, 10 anos atrás, as regras elas foram implantadas tal,
mas o controle, ele era falho. Por exemplo, como é que eu vou comprovar que uma coisa é nacional? Não, você tem que apresentar os notas fiscais, vamos conferir para ver se... Já não tinha processo produtivo. Pois é. Então, aconteceu um fenômeno que nós rotulamos do seguinte jeito. O sujeito vai no supermercado ali da esquina e compra um whisky Johnny Walker Red Label. Parabéns. E traz, para comprovar o conteúdo, traz uma nota fiscal do supermercado Extra. Está aqui, ó. Tantos reais, está aqui, é nacional, não é? Mas esse troço é escocês? Não, mas está aqui a nota fiscal, comprei no Brasil e tal. Então, quer dizer, o controle não era rigoroso e teve o quê? Fraude. Muita fraude. Teve desvios assim absurdos, as petroleiras estrangeiras principalmente usaram disso bastante. Mas tudo bem. Então, ok, o controle é falho, então vamos melhorar o controle. Então, ao longo dos anos, o que aconteceu? O conteúdo local ele veio se aprimorando, não, vamos olhar de onde veio as matérias-primas, se está deixando dinheiro aqui, se está deixando emprego aqui, né? Então, hoje o controle é melhor. A Petrobras, que você bem mencionou, é o seguinte, ela tem duas empresas realmente, né? Então você tem um corpo de gerentes, que são aqueles caras concursados, estão lá pela empresa, brigam pela empresa, querem o bem da empresa, né? Querem ver o futuro dela garantido, né? Querem continuidade, né? Esses caras eles são legítimos, né? Eles são, digamos, o corpo que mantém a empresa em pé. E você tem aquele grupo de não funcionários, são aqueles temporários que trocam de 4 em 4 anos, né? Indicado pelo partido da base aliada, indicado pelo fulano, amigo de ciclano. Esse pessoal ele tem uma outra visão, né? Então você mencionou bem, o diretor Estrela era um cara assim, que brigava pelos interesses nossos e tal. Então a Petrobras ela tinha um lado, né, político, sempre teve, né? Que não estava muito preocupado com essa visão de longo prazo, que é o que o corpo gerencial da Petrobras tem, e tinha o quê? Um lado financeiro também, que às vezes agia um pouco com essas multinacionais de querer, não, a Petrobras tem que dar resultado para o acionista, então vamos procurar comprar o mais barato possível, mas mais barato é na China, então, quer dizer, aquele eterno dilema, né? Que era uma loucura se você pensar, porque se você for ver o conjunto das indústrias que nós representamos, quem é o cliente da Petrobras? O cliente da Petrobras é o primeiro, o povo brasileiro, segundo, a indústria brasileira. Nós somos o segundo maior consumidor de energia Petrobras. Então você imagina, a Petrobras está tomando uma decisão de dizer o seguinte, olha, eu vou colocar essa encomenda aqui dos meus insumos, dos meus equipamentos, não vou colocar aqui, vou colocar lá na China. Ou seja, ela está matando o cliente Petrobras, porque eu uso lubrificante Petrobras, todos os componentes plásticos, tem as matérias-primas da Petrobras. O Brasil não trabalha com esse conceito de visão sistêmica, né? Pois é. Então essa falta de visão sistêmica dessa direção rotativa, é que emperrava os negócios. Não era a mesma visão do corpo gerencial preocupado com a continuidade, né, do longo prazo, da empresa como um todo. Eles são grandes defensores da empresa, são até hoje, né? Mas esse pessoal rotativo que sempre foi o grande problema. Agora essas mudanças que estão propondo aí, quer dizer, você tem uma redução do conteúdo nacional, mas você não tem mais aquela definição de áreas estratégicas. O que vai, se vigorar o que eles estão propondo, o que vai virar o conteúdo local lá na Petrobras? Você sabe que o pessoal do governo, ao anunciar essa drástica redução do conteúdo local para cerca de 25%, eles acham, eles estão convictos de que fizeram um grande negócio para o país, assim, que vai ser bom, que vai... Eu não sei o que eles acham. O que vai ser bom se vem uma petroleira de fora, você aumenta a rentabilidade dela, mas o preço é o mesmo, o preço internacional. O que é a lógica aí? Então, realmente houve uma manipulação de opinião, né? Tenho que reconhecer que o trabalho dos nossos inimigos foi fantástico nesse sentido. Eles convenceram o governo de que é o seguinte, olha, se você retirar essa exigência, vai destravar os negócios, nós vamos fazer mais investimento, vamos explorar negócios, vamos explorar petróleo rápido, e isso vai gerar uma enormidade de royalties para o caixa do governo.
Entendeu? Então, É essa lógica. É essa lógica. Então, o governo, né, preocupado com a arrecadação, então ficou assim, seduzido por isso. O ministro das Minas e Energia é o Lobão, né? Não. Não, quem é? Então, o Fernando Coelho. O Fernando Coelho, É. filho do Fernando Coelho. Tá. Isso. É o Lobão. Então ele está lá, jovem e tal, cheio de boas ideias, não sei o quê, mas a gente percebe que realmente foram mal informados nesse episódio do conteúdo local. Eu não quero dizer que eles estão mal intencionados, absolutamente, mas mal informados com certeza, porque, pra você ter uma ideia, nessa coalizão que a gente formou aí, o Movimento Produz Brasil, as nossas entidades reunidas, elas representam 200 mil indústrias. 200 mil indústrias. Imagina um governo decidir a favor de 6 petroleiras estrangeiras e virar as costas para 200 mil indústrias do seu próprio país. Tem alguma coisa errada, né? Eu acho que eles não se deram conta ainda. A Fiesp caiu de cabeça nisso? Sim, grandes defensores, nossos aliados, estão brigando violentamente, Firjan, Fiergues, Fiesc, todas as federações da Bahia, Fieb também, Fieng, Minas Gerais, enfim, então todos aderiram prontamente e a briga não terminou. Então o que aconteceu? Eles anunciaram a medida e hoje nós viemos cedendo nessa negociação, cedemos um bocado, né? O conteúdo local era 65%, e disseram que o real agora com os controles mais corretos seria em torno dos 40%, a gente estava brigando ali perto dos 40%, aí vem o ministro e anuncia o resultado de 25%. Mas o maior problema que tem não é o índice, é a forma que ele está colocado. Eles separaram os investimentos que tem no mar em 3 categorias. O sujeito, quando ganha lá o leilão de exploração, ele tem 3 coisas que ele tem que fazer. Uma é furar o poço. Então a perfuração do poço é um investimento específico que o sujeito vai ter que gastar um dinheiro em serviços e tubos para revestir lá o poço. Então, poço. Depois tem o equipamento que vai no fundo do mar, o tal do subsea lá, né, que é o equipamento que vai lá interligar os poços e mais lá embaixo. Então, poço, material do fundo do mar e os meios flutuantes, que são as plataformas, navios que vão ficar, né, na superfície. Para nós, o mercado principal é esse aqui, de cima, porque é ali que estão milhares de empregos de tecnologia, engenharia, conhecimento, está tudo ali, né? Você tem bastante coisa importante lá embaixo também, mas o grande volume de dinheiro está aqui em cima. Então, o que nós fizemos? A gente queria que ele separasse, olha, conteúdo local não é uma coisa só, separa o quantos por cento vai ser serviços, separa o quantos por cento vai ser bens, são 2 coisas separadas. Porque em serviço tem muita coisa que o sujeito não tem para onde fugir, ele tem que comprar aqui mesmo. Ele não pode importar um trabalhador chinês para trabalhar aqui sob os nossos... Ainda não pode. Ainda não pode. Pode ser que chegue lá, mas não pode trazer um chinês para trabalhar aqui, né, com o nosso, ou sob o regime de lá ou de cá, não pode. Então, ok, então tem coisas que a gente sabe que vai ter que gastar aqui. Mas, nos equipamentos é que tem os empregos melhores, né? O pessoal da indústria qualificado, treinado, salários mais altos. Então, quando você define um índice global, aí é que está o problema. Olha, eu quero que seja 25% vamos supor, dos meios flutuantes, índice global. O que quer dizer isso? O sujeito vai gastar isso em serviços, né? E não é serviço só de mão de obra, é serviço de embarcação, serviços, né, de máquinas que vão prestar serviço aí que podem vir de fora, do exterior. E vai cumprir isso, né, e não vai ter encomenda para a indústria, esse pessoal todo instalado, esse parque industrial imenso que a gente montou aqui. Então o nosso grande receio hoje é esse, né, ou seja, olha, o percentual ele está num nível discutível, é 25, é 30, é 40, não faz mal, mas ele não pode ser global, ele tem que ser fracionado entre serviços e bens, senão não sobra nada para a indústria. E onde que vocês pretendem reverter isso? Olha, nós temos agora pela frente 2 oportunidades. Uma, esse marco regulatório ele tem que ser confirmado, consolidado, como é que chama, regulamentado por uma entidade, um órgão chamado CNPE,
que é o Conselho Nacional de Pesquisa Energética, é o conselho regulador que determina se o Brasil precisa investir mais, em qual energia e tudo mais. Esse conselho, sentam lá nesse conselho vários ministros, algumas entidades da área acadêmica, tem um pouco de tudo, tem governos estaduais representados lá também e tal. E esse CNPS se reúne logo mais esse mês e que a tendência deles é apenas ratificar a decisão lá do PDFOR como está, que é o que eles geralmente fazem. Então, não é normal eles alterarem alguma coisa que foi emitida lá pelo Ministério de Minas e Energia ou outros ministérios, mas nós vamos tentar convencer essa gente de que tem um dano enorme em termos de emprego aí no mercado se for homologado do jeito que está. Outra forma é fazer ao chefe desses ministros, já que nós estivemos com todos esses ministros para sensibilizá-los e mostrar o lado preocupante, né? Que desse PDFOR, você tem os votantes desse PDFOR, você tem 5 ministérios, que era o MDIC, que é o coordenador do tal marco regulatório, você tem Casa Civil, Ministério de Minas e Energia, com certeza, MCTI e Casa Civil. Pois é. Estivemos com um por um, tal. Olha, chegamos assim a 2 que estavam mais ou menos alinhados com o nosso, entenderam. O MDIC e o MCTI, né? Ficaram assim, não, claro, temos interesse, poxa, afinal, tecnologia, é um setor sensível. Mas os demais ministérios ficaram meio assim, impressionados pelos dois lados, ficaram bem em cima do muro. Coelho e o Padilha? Não, e o Ministério da Minas e Energia totalmente do lado de lá. Totalmente, né? Os outros ficaram assim um pouco em cima do muro, mas o Minas e Energia a gente realmente não encontrou respaldo algum, possibilidade algum do sujeito olhar os interesses das indústrias, das empresas. Ou interesse nacional. Pô. Obrigado por mencionar. Olha, interesses nacionais, é isso aí. Então nós perdemos essa guerra. Então, mas quando você tem um projeto desse tamanho, recusado por ministros de Estado, 5 juntos, mesmo que alguns sejam votos vencidos, a quem recorrer? Qual instância tem acima disso? Presidente. Pois é, então não sobrou mais ninguém. Estivemos com ele recentemente, teve agora a reunião do Conselho do Desenvolvimento Econômico e tal, do CDE, onde nós temos um assento, né? A BIMAC tem um assento nesse conselho, a gente chama isso de conselhão. Ali estão toda a sociedade está representada lá, né? Porque você tem as grandes associações, né, que representam conglomerados, né, ou grupos de indústria muito grandes, ou o setor financeiro, o setor do comércio, dos serviços, está todo mundo ali representado. Então, realmente, eu acho que é o fórum ideal para debater um tipo de coisa assim. E como é que foi a receptividade do conselhão? Olha, o nosso presidente ele começou, né, digamos, acariciando o presidente, elogiando as medidas amargas que ele já tomou e continua tomando, algumas, na nossa opinião, necessárias, precisa botar as contas em ordem mesmo e tal. Mas, então, quer dizer, no primeiro momento nós vimos assim um presidente, digamos, sorridente com as nossas colocações, mas na hora que nós começamos a colocar a necessidade da gente mudar a forma que o governo está vendo o assunto de colocar o país nos trilhos e que tem que promover crescimento já, ou nós vamos ter um problema social quase que incontrolável, né? Então, quer dizer, na hora que começamos a colocar essas coisas assim mais realistas, na nossa opinião, né, sentimos a afeição dos nossos governantes, não estava só o presidente lá, estavam os ministros da área econômica também, mudar um pouco de feição e assim olharem um pouco apreensivos para a gente. Então o recado foi bem dado, temos isso assim bem filmado inclusive. Passa para a gente. Por favor, será um prazer, tem aqui. E isso agora começa a repercutir. Então, a repercussão, né, de lá para cá, nesses últimos 2 dias, esse filme do nosso presidente falando, né, dizendo as demandas, naturalmente ele não falou só de conteúdo local, ele falou de política cambial, que é um negócio que o Brasil não tem, né? Então hoje, por exemplo, esse dólar está aí a 3,20,
A gente está. Isso não dá competitividade para produção de absolutamente nada no Brasil, a não ser com remédios amargos que são barreiras tarifárias, regra de conteúdo local. Nada disso seria preciso, necessário, se você tivesse um câmbio compatível, né, que a gente precisa. Então você tem uma indústria automobilística hoje que funciona aqui no Brasil, que é super eficiente, capaz, automatizada, moderna, mas ela tem duas barreiras, né? Ela tem uma barreira de 35%, que é imposto de importação de automóvel, e tem uma outra barreira que é o inovar alto, lá, o diferencial de IPI, que dá mais uns 25% ou 30%. Quer dizer, o sujeito existe aqui hoje, essa indústria automobilística, graças a um câmbio fictício aí de uns 5 ou 6, mais ou menos, né? Se você sobrepor esses 2 percentuais. Então, quer dizer, cobramos o câmbio, juros, ok, então começou a baixar, mas espera aí, ainda temos a maior taxa de juros do mundo. Você pega na ponta aí, capital de giro, pô, Esse 5% é módico hoje, que é o mês, pois não existe isso. Olha lá, né? Porque tem rotativos aí de cartão de crédito quase beirando os 500%. Né? Então, quer dizer, para nós, indústria, nós estamos falando de custo de capital de 3 dígitos aí, ao ano, né? Que é um absurdo, agora que você compara com o ambiente econômico que os outros países, nossos concorrentes, oferecem para a sua indústria. Então, quer dizer, cobramos um pouco de juros, de câmbio, algumas reformas, precisamos de alguns avanços na área trabalhista, né? Claro, as leis trabalhistas nossas, elas foram boas até bem pouco tempo, mas são muito antigas, né? São da era Vargas, né? Precisam, digamos, modernizar, né? Assim, para melhorar, destravar um pouco a facilidade de contratar, descontratar. Quando você compara as leis trabalhistas brasileiras com de outros países, você repara que tem alguma coisa assim que precisa mudar mesmo, né? Quando você pega assim, o número de ações trabalhistas que o Brasil tem é 40 vezes maior do que tem nos Estados Unidos, ou 30 vezes maior do que tem no de arbitragem também, isso agora que começa. Pois é, então precisa ser repensado, precisa, né, para melhorar, modernizar. Então, quer dizer, cobramos tudo isso, é o conjunto, né? Aliás, é o conjunto dessas coisas que formam o tal do famigerado custo Brasil, né? Nós estamos aqui, e isso nos faz sentir, honestamente, assim, como heróis, né? Porque o sujeito que investe em produção, em qualquer coisa aqui no Brasil, hoje eu acho que é um herói. Ele vestir aquela camisa com aquele S grande aqui no peito, assim, do super-homem. Com o criptonita do câmbio, né? Porque realmente tem que brigar, né, com um sistema tributário atribulado, conturbado, complicado. Hoje uma indústria como eu, por exemplo, eu pago 43 diferentes tipos de taxas, tributos, contribuições, impostos. É um emaranhado, né? Difícil de administrar, né? No mundo dos negócios. Então, cobramos isso tudo e temos agora, nas próximas semanas, vão ter semanas emocionantes à frente agora, onde nós vamos ter que convencer nosso presidente da República ou o CNPE a olhar para esse pequeno grupo de empresas que está pedindo, clamando por algo um pouco mais equilibrado, né, que são essas 200 mil empresas que a gente está representando, né, através dessa coalizão do Movimento Produz Brasil, para olhar um pouco para o nosso lado. E aí falta pequeno ajuste só, dizer, olha, ok, em vez de um índice global, vamos separar o que é serviço, o que são bens, pronto, já fica ali um cenário para o futuro de que tem alguma coisa para a gente fazer aqui, né? Mesmo que o governo não nos proporcione um câmbio competitivo, não proporcione um ambiente favorável para negócios, né? Vai haver participação. Ou seja, então, mantemos as nossas indústrias, não vamos fechar, não vamos embora, não vamos nos desesperar, não vamos sair demitindo amanhã, né? Então é isso que a gente espera que aconteça. Bom, foi bom aí, César, obrigado por sua participação aí. Nós estamos juntos aí, porque isso é projeto de país, viu? Não é meramente uma questão setorial aí. Obrigado. Bacanas. Ficamos uma